Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui na nossa escola de adoradores e esse é o nosso oitavo vídeo das nossas aulas aqui da escola de adoradores. Mas antes, vamos para a nossa vinheta. Muito bem, pessoal. Hoje é a oitava aula que nós temos aqui da nossa escola de adoradores. Hoje num cenário um pouquinho diferente, voltando ao cenário antigo, mas eu tenho certeza que vai ser bênção para você. Já está aqui o nosso quadro aqui para você anotar, fazer suas anotações em tudo aquilo que eu vou passar aqui nas aulas para você, na aula, né, de hoje para você. Mas antes, deixa eu pedir um favor a você. Se inscreva no canal e ative o sininho. Por que a gente pede isso? Porque isso ajuda a escola de adoradores a ser divulgada para outras pessoas, para outros ministérios que se preocupam muitas das vezes com conteúdos, né, que não tem disponibilidade para eles. E aqui está a nossa humilde contribuição. Então nos ajude contribuindo com a sua ajuda do like, deixe o seu gostei, também compartilhe o máximo que você puder com as pessoas que você conhece. Mas pastor, eu posso compartilhar até com os amigos, com a família. Faça esse favor, mesmo que a pessoa não faça parte, ela vai conhecer, ela vai entender um pouco mais qual é a dinâmica do ministério, qual é a dinâmica da equipe de louvor, ela vai se sensibilizar mais com as tarefas, ela vai compreender os trabalhos que é feito, o esforço que é demandado para essa função. Então isso vai ajudar muito. Então curta, compartilha, né, e deixa o seu gostei, tá? Eu vou deixar também o meu Instagram para você que quer mais dicas, mais informações, e lá tem uma série que é o Caminho da Adoração, que tem sido bênção de Deus. Nesse Caminho da Adoração eu falo um pouquinho de alguns textos bíblicos, né, que falam sobre esse caminho que a gente tem que exercer na presença de Deus, que é adorar e servir ao nosso Senhor. Mas vamos para a aula, chega de enrolação, vamos para a aula. Hoje nós vamos falar, anote esse tema aí para você, adoração na casa do Senhor. Tá? Esse é um tema muito sério, muito importante. Já quero deixar um convite para você para a próxima aula, nona aula. Como a gente está falando hoje sobre adoração na casa do Senhor, eu vou falar um pouquinho sobre a Igreja da Graça, que é a minha casa de oração, a igreja que eu congrego, né, que eu faço parte. Desde quando eu nasci, meu pai já era pastor aqui. Então, a nona aula a gente vai falar um pouquinho da história da Igreja da Graça, história da música na Igreja da Graça. Tenho certeza que vai ser um conteúdo que vai te ajudar bastante, né, para você que já é da Igreja da Graça ou para você que não é, para compreender um pouquinho da nossa história. Mas vamos aqui, adoração na casa do Senhor. Esse tema é muito importante. Eu estou aqui já com a minha apostila em mãos. Gente, orem por nós. Eu tive uma dificuldade, uma pessoa que estava trabalhando na questão da edição, né, que tem alguns erros de grafia na apostila, a gente estava tentando corrigir. Só que essa pessoa ela não pôde nos entregar o material devido a outros assuntos aí pessoais que não convém dizer aqui. Mas eu tô vendo aqui um outro local para a gente poder redigir essa apostila para entregar para vocês como material extra da nossa escola de adoradores. Espero eu até o final dessas aulas estar com a apostila já pronta para entregar em PDF completamente gratuito para vocês. Mas vamos falar do tema, né? Comentando a importância que tem esse tema na igreja, né? Adoração na casa do Senhor. Muitas pessoas confundem adoração com louvor. E é fácil a compreensão, né, dessas pessoas confundirem isso porque elas já associam o louvor com a adoração. Não é bem assim, pessoal. A adoração ela é muito mais abrangente. A adoração não é questão de eu cantar alguma coisa ou falar alguma coisa para Deus e isso vai fazer com que eu esteja adorando. Muitas pessoas podem estar cantando alguma coisa, cantando louvor, mas adorando a Deus nada, zero, não estão servindo ao Senhor. Então a gente vai falar um pouco sobre esse tema, né? Lucas inicia o livro de Atos escrevendo acerca das coisas que Jesus começou
não só a fazer, mas a ensinar. Então eu quero que você já entre aqui na nossa aula de hoje no livro de Lucas, né? Livro de Atos, perdão, pessoal. Estou um pouquinho empolgado hoje. Então, Atos capítulo 1, verso 1. Se eu mostrar a Bíblia para vocês aqui, como tem anotação de Atos, não é brincadeira. Então, aqui em Atos capítulo 1, verso 1, diz assim: o primeiro tratado fiz, ó Teófilo, sobre tudo que Jesus começou, tanto a fazer como a ensinar. Então, aqui o livro de Atos, capítulo 1, já nos dá um conteúdo gigantesco, né? Toda a obra que o Senhor começou a fazer, que o Senhor Jesus começou a realizar e também a ensinar. Então, aqui eu já quero que você preste atenção, porque adoração não é aquilo que eu canto, adoração é aquilo que eu faço. Para quem eu estou fazendo. Então, adoração é aquilo que eu faço e para quem eu estou fazendo. Por exemplo, pessoal, isso vai ficar fácil de você entender. Uma pessoa que ela gosta muito, né, de uma pessoa, né? E ela faz de tudo para agradar aquela pessoa. Ela faz de tudo mesmo para agradar aquela pessoa. Por quê? Porque ela gosta muito daquela pessoa. Mas tem certas pessoas que gostam tanto, que veneram aquelas pessoas. Vou dar um exemplo muito fácil para você entender. Partida de futebol. Um jogador tal. A pessoa ela acaba venerando. Tem posts daquele jogador, tem imagens daquele jogador, tem vídeo daquele jogador. Isso já não passa a ser uma admiração, passa a ser uma adoração. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, a adoração não é aquilo que eu canto, a adoração é aquilo que eu faço. Então, Jesus ele tem os seus relatos descritos por Lucas aqui, falando o primeiro tratado que ele fez, ó Teófilo, sobre tudo que Jesus começou, tanto a fazer como a ensinar. Então, a adoração de Jesus não era cantar. Claro que Jesus cantou, provavelmente cantou. Mas não era isso, não se limitava a isso. Era tudo que Jesus fazia e tudo que Jesus ensinava. Como assim fazer e ensinar? Olha só que isso é sério, pessoal. Aquilo que eu faço para Deus vai ser refletido nos meus ensinamentos. Porque os meus ensinamentos vão fazer com que eu leve as pessoas a quem? Aquilo que eu adoro. Você entende o que eu estou querendo dizer? Por exemplo, eu estou fazendo essa aula aqui com você, estou ministrando essa aula aqui para você e eu estou querendo que você pense em quem? Pense no Senhor, pense em Deus, reflita nele, né? Sonhe com ele, imagine ele, deseje estar com ele, andar com ele, caminhar com ele. Então, aquilo que eu faço automaticamente no meu ensinamento vai refletir a quem eu estou adorando, a quem eu estou servindo. Entenderam muito bem isso? Então aquilo que eu faço, anote isso aí, aquilo que eu faço reflete naquilo que eu ensino. Aquilo que eu faço reflete naquilo que eu ensino. E a quem, embaixo, né? E a quem eu estou servindo. Aquilo que eu faço reflete naquilo que eu ensino e a quem eu estou servindo. Então isso é muito sério, porque Jesus ele veio fazer a obra de quem, pessoal? Fazer a obra do Pai. Cumprir a obra do Pai. E não só cumprir a obra do Pai, mas também veio ensinar as coisas do Pai. Então, perceba que Jesus adorava a Deus, adorava ao Pai. Quando você tem o relato do jovem rico, eu já falei em alguma aula anterior sobre o jovem rico, e Jesus diz assim, por que me chamas bom, se só existe um que é bom? Só Deus que é bom. Então, Jesus ele tira de si próprio a glória que aquele jovem estava dando e entrega a glória a Deus, faz com que o jovem pense em Deus. Você entende? Aquilo que eu faço e aquilo que eu ensino refletem a quem eu estou servindo. Então isso é muito importante. Então Deus se utiliza das coisas místicas para produzir as práticas e vice-versa. Este é um princípio, esse princípio ele é presente e constante na adoração. É o que nos ensina o adorador Davi. E agora você abre aí no Salmo 15,
do verso 1 ao verso 5, nós vamos estudar com muita atenção. A nossa aula hoje ela não vai ser prolongada, mas vai ser uma aula bem objetiva e você vai entender o suficiente, eu tenho certeza disso. E aquilo que você for pesquisar mais vai agregar valor para você. Então aqui nos Salmos, no capítulo 15, abra sua Bíblia, sempre verifique aí na sua Bíblia, eu aprendi isso, que a gente deve sempre verificar aquilo que está sendo falado, tá? Então, Salmos capítulo 15, do verso 1 ao 5, diz assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Uma pergunta muito objetiva e muito clara para Deus. Davi ele faz esse questionamento: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu tabernáculo? Quem vai viver com o Senhor? Quem vai estar com o Senhor? Quem tem a possibilidade de estar perto do Senhor? Quem tem aquela possibilidade de conhecer o Senhor face a face? Aí Davi ele diz: aquele que anda corretamente e trabalha a justiça e fala a verdade no seu coração. Eu estou lendo aqui na versão King James e eu gosto muito dessa versão porque ela diz assim: aquele que anda corretamente e trabalha a justiça. Olha só, eu quero que você anote isso aí: trabalha a justiça. O que é trabalhar a justiça? Mesmo que eu seja injustiçado, eu vou exercer a justiça. O que é exercer a justiça? Não é vingança. Justiça e vingança, elas não são irmãs. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Justiça é mesmo que alguém tenha sido injusto comigo, eu serei justo com aquela pessoa. Porque eu não estou servindo aquela pessoa. Eu estou servindo alguém que nunca vai ser injusto comigo, que é o Senhor Deus. Você entende? Aquilo que eu faço, lembra da frase que eu falei no início? Aquilo que eu faço reflete aquilo que eu me ensino e a quem eu estou servindo. Acho que essa frase, vai ficar na sua cabeça. Aquilo que eu faço reflete naquilo que eu ensino e a quem eu estou servindo. Então, eu não estou servindo as pessoas, eu estou servindo a Deus. Estou honrando a Deus. Por exemplo, Jesus mesmo, Jesus foi injustiçado. Era para Jesus aquela cruz? Não era, tanto que não tinha nem a medida de Jesus. Não tinha nem o tamanho, a espessura de Jesus. Aquela cruz era para um condenado, para uma pessoa que tinha feito barbaridade com outras pessoas. Mas mesmo na injustiça, Jesus ali sendo pregado na cruz, ele diz ao Pai: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. A culpa não é deles. Então entenda que Jesus ele mostra sempre o Pai, mostra sempre Deus, porque Deus é justo. Então muitas pessoas erram ao falar dessa frase, ao reclamar muitas vezes dessa frase, que Deus é bom em todo o tempo, em todo tempo Deus é bom. Tem muita gente que não entende, o cristão quando ele fala isso. Mas como é que você pode dizer que Deus é bom? Tem tanta coisa ruim acontecendo, tem tanta injustiça acontecendo, e como é que você pode dizer que Deus é bom? Porque Deus é bom, ele não muda a sua natureza. Quem muda a sua natureza são os homens que deixaram de servir ao justo. Entenderam? Então adoração é isso. Eu deixo de servir alguém que é justo, eu passo a ser o quê? Injusto. Porque eu coloquei no altar da adoração um outro ser. Maldito o homem que confia no outro homem. Você já leu esse texto? E faz do seu braço a sua força. Você já leu? Já percebeu o que essa frase quer dizer? O que esse texto quer dizer? Maldito o homem que cria um altar para outro homem, que tira a glória de Deus e coloca no homem. Eu vou ler, não está aqui no texto, pessoal, mas eu lembrei desse texto e ele é muito forte. Está lá em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, anote aí, Romanos capítulo 1, no verso, deixa eu ver aqui, isto para que eu possa ser confortado. Vamos ler aqui do verso 10. Rogando que de algum modo seja possível agora por fim ter uma próspera viagem para ir a vós na vontade de Deus, porque desejo ver-vos
para que eu possa transmitir a vós algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos. Para quê? Isto é, para que eu possa ser confortado juntamente convosco pela fé mútua, tanto a vossa quanto a minha. Ora, eu não quero que ignoreis, irmãos, que muitas vezes eu propus ir até vós, mas tenho sido impedido até agora, porque eu também possa ter entre vós algum fruto, mesmo entre os demais gentios. Eu sou devedor tanto aos gregos quanto aos bárbaros, tanto aos sábios quanto aos ignorantes. E a gente vai avançar um pouquinho mais, porque diz aqui no verso 20, porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo são claramente vistas, sendo entendidas por meio das coisas que são feitas, o seu eterno poder e divindade, para que eles fiquem inexcusáveis, porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como a Deus, nem foram agradecidos, mas se tornaram vãos em suas imaginações, e o seu coração insensato se obscureceu. Olha só que interessante que o apóstolo Paulo fala aqui. Eu queria muito estar com vocês para fortalecer vocês, para ajudar, e para vocês me ajudarem também, para a gente não trocar o altar de Deus e colocar o altar humano. Então, as pessoas conheciam, ouviram falar de um Deus, mas trocaram o altar dele e colocaram o ser humano naquele lugar. Então, por que existem tantas injustiças? Porque o homem é mau, inclinado para o pecado. Mas quando o homem ele direciona a sua vida a Deus, quando o homem ele direciona os seus pensamentos, suas ações, aquilo que ele faz e aquilo que ele ensina reflete a Deus, ele nunca vai ser injusto. Ele nunca vai ser infiel. Ele nunca vai desonrar alguém. Pelo contrário, a bondade de Deus o abraçará, o envolverá, e ele será bondoso por natureza. Posso citar outro exemplo de Estevão, falando do amor de Deus, pregando o evangelho, anunciando como Deus é maravilhoso, como ele é fiel. E aqueles homens que estavam ali, até um deles conhecido depois, Saulo, viu aquele jovem, aquele homem falando com propriedade, e quando o Estevão olha para o céu, vê o céu se abrir, vê o Filho de Deus à direita do trono, vê ali ele olhando para ele, e ele falando com aqueles homens, olhem, 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 e aqueles homens apedrejaram Estevão. E a única coisa que Estevão pediu a Deus, Senhor, perdoa-lhes, porque eles não estão sabendo, não lhe imputes esse pecado. Não coloque o peso desse erro na vida deles, porque eles não estão vendo. O que acontece, pessoal, quando a gente transfere a nossa adoração para outras coisas ou para pessoas? Nós nos tornamos cegos, paramos de enxergar. Nós não enxergamos a realidade. Tem muita gente que fala, o sobrenatural. Pessoal, posso ser sincero, para mim o sobrenatural é a realidade. É a realidade das coisas, porque tudo veio da presença de Deus, tudo veio do sobrenatural pra gente, pra você entender, tudo veio do sobrenatural, mas o sobrenatural na realidade, é a verdade. E a gente esquece disso e para de enxergar, a gente se torna cego, a gente não enxerga e a gente acha que aquilo que a gente está vivendo é a realidade. Então Davi ele diz, aquele que anda corretamente trabalha a justiça. Olha só que a palavra trabalha a justiça já nos dá uma boa aula, E fala a verdade no seu coração, ou seja, até no oculto, até quando ninguém está vendo, Até quando aquela pessoa está sozinha, dentro de si ela é sincera consigo mesma, ela é sincera com Deus, ela não esconde nada do Senhor, ela não oferece um sacrifício estranho, entendeu? Ela não oferece um incenso estranho, um fogo estranho, melhor dizendo. Lembra do Abirão? Lembram disso? Quando a gente falou aqui deles que entraram no templo e ofereceram um fogo estranho, foram ali, perderam a sua vida por uma causa tão simples de se resolver, santificação. Então, Davi lhe diz aqui, aquele que fala a verdade no seu coração, aquele que não calunia com a sua língua, nem faz mal ao seu vizinho,
nem se dedica à censura contra o seu vizinho. Preste atenção nisso. Aquela pessoa que não intenta mal contra o outro. Eu falei, gente, vingança não tem nada a ver com justiça. Justiça é você se manter justo mesmo na injustiça. Entende isso? Você se manter justo mesmo na injustiça, mesmo na corrupção ao seu lado, mesmo nas coisas erradas, você se mantém íntegro. Você se mantém a mesma pessoa. Você não muda por causa daquilo. Por quê? Aquilo que você faz reflete naquilo que você ensina e a quem você serve. Quem nós servimos? Servimos a Deus. E ele diz aqui, em cujos olhos uma pessoa vil é desprezada, mas ele honra aqueles que temem ao Senhor, aquele que jura para a sua própria ofensa e não muda. Aquele que não retém seu dinheiro por usura, nem recebe recompensa contra o inocente. Aquele que faz estas coisas nunca será abalado. Então, quando você mantém o altar do Senhor fixo, quando você mantém o altar do Senhor fixo, quando você mantém o altar do Senhor fixo, né? Quando você não coloca outra coisa no lugar, você se mantém uma pessoa íntegra a quem você está servindo, você não é abalado pela injustiça do mundo, pela desigualdade, pela ofensa, pela incredulidade, porque você sabe a quem você está servindo. Jesus sabia exatamente a quem ele estava servindo, a quem ele estava honrando. Ele estava sendo fiel ao Pai. Verdade seja dita, gente, muitas pessoas acham que vir à casa de Deus, cantar uma música, está adorando a Deus. É muito mais do que isso. É muito mais profundo do que isso. Adorar a Deus é eu pensar nele. É eu honrá-lo com a minha vida. É eu me dedicar a ele. Isso serve para mim, isso serve para você, isso serve para todos. Se adorar a Deus vai além de uma canção. A canção, sabe o que acontece na canção? A canção, ela existe por causa da sua experiência com Deus, por causa da sua adoração anterior. Então, quando você canta algo ao Senhor, quando você oferece um cântico ao Senhor, é de tudo aquilo que você já faz. Lembra? Canção, ela serve para ensinar. No passado, a canção era utilizada para ensinar a palavra. Então, quando você lê o texto aqui, né, vê os salmos, isso aqui era usado para ensinar o povo a palavra, para ensinar o povo a memorizar, a decorar a verdade, para sempre ter a verdade no coração. Então, a pessoa, ela cantava aquilo, ela lembrava do texto, né? Ela lembrava da mensagem, ela lembrava do que Deus faz. Gente, eu até peço para que vocês procurem na internet, né, canções dos salmos, né, sendo cantadas em hebraico. Vocês vão se surpreender como aquilo tem... Você pode não entender nada do que está sendo falado ali, mas você sente que tem a verdade sendo extraída daquele lugar, daquela canção. Por quê? Eu ensino aquilo que eu já faço. Isso é adoração. Canção, ela existe para mostrar aquilo que eu faço. Ou seja, eu ensino. Então, quando a igreja ela canta a canção, quando a igreja ela declara uma canção, na realidade ela está declarando aquilo que já foi falado, aquilo que já foi feito, aquilo que já é feito no dia a dia com Deus. No dia a dia com o Senhor. Aquilo que é no íntimo com o Senhor, porque o meu altar de adoração ao Senhor não foi abalado. As estruturas permanecem no lugar. E aí o salmista Davi, ele diz isso, e tem mais do salmista Davi. Salmo 24, capítulo 24, verso 3, diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem ficará no seu lugar santo? Perceba que Davi, ele tem muito disso, né? É como se ele estivesse afirmando para o coração, né? E isso, imagina, pessoal, isso aqui é uma canção. Imagina isso aqui sendo cantado naquela época. Imagina aquelas pessoas cantando isso. Senhor, quem vai estar contigo? Né? Eu vou cantarolar aqui para você, olha. Quem subirá
ao monte do Senhor? Ou quem ficará no seu lugar santo? Imagine isso sendo cantado e as pessoas repetindo, porque quando você vê os salmos na realidade são divididos em estrofes, né? Elas repetem para ficar fácil a memorização. E aí ele diz aqui no verso 4, aquele que tem as mãos limpas e um coração puro, que não elevou sua alma para a vaidade, nem jurou enganosamente. Então, aquela pessoa que não abala a estrutura do altar de Deus, aquela pessoa que, mesmo não cantando nada, ela faz, ela pensa, ela vive para o Senhor. Então, que vai um recadinho para você. Você tem seu trabalho, né, fora, você trabalha numa empresa, ou você é empresário, você lida com outras pessoas e você se diz uma pessoa parecida com Cristo. Você não vai desonrar o Senhor. Você não vai ser infiel ao Senhor. Qualquer lugar que você estiver, você vai honrar Ele. Você vai agradar o Senhor, porque você não faz para as pessoas, você não faz para você não faz para honrar o seu nome, você faz para honrar o nome do Senhor. Porque no final de tudo, o que vai restar, irmãos, não é restar bem a palavra, mas a única coisa que vai ficar de pé são as estruturas de Deus, as estruturas do reino de Deus. Porque a Bíblia diz que céus e terra passarão, ou seja, elas têm um prazo, mas as estruturas do reino de Deus permanecerão de pé. Permanecerão de pé. Então eu preciso rever meus conceitos, eu preciso rever aquilo que eu faço. Se eu faço para Deus, se o meu altar de adoração ao Senhor está de pé, ou se eu já coloquei outra coisa no lugar, se eu já estou oferecendo para outro Deus. E o próprio Jesus disse assim, ou vai agradar um e odiar o outro. Não tem como servir a dois senhores. Não tem como agradar um e agradar o outro, não. A gente agrada um e acaba odiando o outro. Não tem como. Então preze a sua comunhão com Deus, porque a adoração genuína, ela vem da sua comunhão com Deus, não apenas de uma canção. Canção, ela não toca nem 10 centímetros da água de Deus. Não. Agora, quando você tem uma comunhão com Deus, quando você canta uma canção, a partir da sua comunhão com Deus, aí sim. Aí parece que as coisas funcionam, tudo se abre, faz sentido na vida. As coisas começam a ter mais sentido, né? Você entende que Deus, ele é soberano, você entende que ele é o Todo-Poderoso, você entende que ele é Deus, que ele é Senhor, que ele é digno de ser amado, digno de ser exaltado, de ser adorado. A adoração, ela não vem da canção. A canção vem da adoração. Então guarde isso no seu coração. Eu, quando canto ao Senhor, é porque eu adoro. Não é o contrário. Eu adoro o Senhor porque eu canto. Não. Eu canto ao Senhor porque eu amo, porque eu adoro, porque eu tenho prazer nele, porque eu tenho prazer em estar com ele, que eu tenho prazer em caminhar com ele. Porque eu sei quem vai entrar no santuário do Senhor, quem vai habitar com ele, ou quem subirá ao monte santo do Senhor. Aqueles que têm um coração puro, mãos limpas, aqueles que têm uma vida com Deus. Porque coração puro e mãos limpas não existe por si só. Coração puro e mãos limpas só existe na presença dele. Só ele nos santifica, só ele nos purifica e retira de dentro de nós toda a impureza e toda a maldade, toda a perversidade, toda a malícia, todo engano, todo o mal. Deus retira de nós. Então memorize isso, guarde isso na sua vida, pense nisso. Adoração na casa do Senhor é isso. Eu venho para a casa do Senhor não porque é uma obrigação minha, mas eu me alegro em estar com Ele. Me alegro em estar com os meus irmãos. Me alegro como Paulo se alegrava. Eu quero estar aí com vocês para fortalecer vocês e para vocês me fortalecerem.
como igreja, como congregação, como corpo de Cristo, porque tem muitos que estão deixando a glória de Deus, de um Deus incorruptível para um Deus corruptível, tirando a sua imagem, tirando o seu altar, colocando a outro Senhor, a outro Deus, a si próprios, a sua vanglória, a sua vaidade. Não faça, não vamos fazer isso. Vamos deixar o altar do Senhor intacto, ali, honrando, no trabalho. Honre o seu trabalho, honre o seu chefe, honre o seu patrão, honre o seu líder ali no seu trabalho. Ah, mas ele não merece, não vale nada, você não está fazendo para ele. Você faz a justiça porque Deus é justo. Porque Deus é justo. E para ser parecido com ele, devemos ser assim. Porque acaba constrangendo. Quem é injusto não resiste à justiça. A justiça do amor, ela fala muito mais do que a justiça terrena, a justiça dos homens. A justiça de Deus, ela fala muito mais. Ela constrange, ela deixa você, sabe, sem jeito, sem fala. Então, quando você estiver no seu trabalho, até as pessoas vão reconhecer isso. Nossa, aquela pessoa não muda. Eu lembro de eu lembro de um filme que é assim. Eu acredito que você vai lembrar também de um homem que se recusou a pegar em armas e a tirar a vida de outros seres humanos no meio da guerra. E não era errado não, pessoal. Não era errado. Você está no meio de uma batalha, você precisa se defender e defender os seus companheiros. Mas ele tinha algo dentro dele diferente. Não, eu não vou fazer isso. E ele foi para a guerra sem dar um tiro e voltou sem dar um tiro. E salvou os seus companheiros do campo de batalha. A quem você serve? A quem você honra? Porque aquilo que você faz reflete naquilo que você ensina e a quem você serve. Pessoal, esse foi mais uma aula da nossa Escola de Adoradores. Espero que Deus tenha abençoado muito a sua vida através desse material. Já vamos para a nona aula e aí eu vou falar um pouco sobre a história da igreja, sobre a música na igreja, e eu te aguardo na próxima aula, tá bom, gente? Fica aqui o meu abraço e até a próxima em nome de Jesus.